carta, ela foi escrita como uma advertência, como um aviso para os irmãos sobre os falsos mestres que já estavam na igreja. Falsos mestres que estavam pregando uma mensagem que não era a mensagem verdadeira, e por causa disso estavam levando pessoas para longe de Deus e a possibilidade de levar essas pessoas para o inferno. E foi com este propósito que Judas escreveu, para advertir os irmãos. Então eu vou ler desde o versículo 1, que você cada vez vai entendendo melhor esta carta aqui. Vamos ler. Judas, só tem um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que nós temos em comum, eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, eu quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Coré. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. Sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Amém. Deixa eu só ler os versículos 14, 15 e 16 novamente. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores,
pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões, sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. Espírito Santo, que o Senhor possa transformar as nossas vidas ao ouvirmos a Tua palavra e sermos despertados para nos achegarmos mais perto do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Se você colocar na internet sobre alguns julgamentos, eu já vi nos Estados Unidos alguns julgamentos pela internet em que a pessoa, após ser condenada, fica num estado de desespero, começa a gritar. Eu já vi pessoas lá com uniforme laranja, com os pés presos por uma corrente, as mãos com algemas, e às vezes são condenados à prisão perpétua ou à pena de morte. E eu já vi a reação de algumas dessas pessoas, o desespero delas naquela hora em que o juiz dá a sentença. E aqui é a conclusão de Judas sobre os falsos profetas. É a hora da sentença. É o que no versículo 6 que ele está dizendo que os anjos, tem anjos que se rebelaram contra Deus e que eles estão presos em algemas, guardados em trevas, em algemas eternas, aguardando para o dia do juízo, o grande dia. Na verdade, o grande dia, este grande dia do juízo de Deus, ele está lá em Apocalipse capítulo 20, que fala sobre o julgamento do grande trono branco. A intenção de Judas ao escrever, embora esta carta seja pouco lida e pouco pregada, porque ela é uma carta de advertência com várias palavras de julgamento sobre os falsos mestres que acabam levando pessoas para a perdição eterna. Hoje em dia não é muito comum falar sobre estas coisas, porque muitas pessoas elas deturpam a palavra de Deus apenas pregando sobre um lado daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala que esses falsos mestres, eles transformam em libertinagem a graça de Deus. É o que hoje em dia se fala de supergraça, que você, como é salvo pela graça, não importa aquilo que você faça. Então você pode viver uma vida imoral, você pode viver a vida que você desejar viver, fazer o que você quiser através do teu corpo, já que você é salvo pela graça e não por obras. E isto é um engano do diabo, porque evidentemente para você chegar a uma graça, há necessidade de arrependimento dos seus pecados. Jesus mesmo, ele começou pregando: arrependei-vos. Lá no livro de Atos, no dia de Pentecostes, quando Pedro prega aquele sermão para quase 3.000 pessoas se convertem, as pessoas falaram: e agora o que é que nós vamos fazer? E Pedro fala: arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Então não existe evangelho sem arrependimento. Mas esses falsos mestres, eles ensinam uma graça barata, de que eles transformam em libertinagem a graça de Deus, e por causa disto, estas pessoas acabam negando o senhorio de Jesus. Jesus não se torna o Senhor da vida delas, Jesus não é o Senhor da vida delas, de maneira que elas podem até falar com a sua boca, mas na sua vida, as suas atitudes não mostram que Jesus é o Senhor da vida delas. Elas não têm desejo de abandonar o pecado, elas não se incomodam de viver uma vida imoral, elas não se interessam realmente obedecer a Bíblia, eles simplesmente vivem a sua vida e falam: Jesus é o Senhor. Mas o próprio Jesus falou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, que muitos naquele dia do juízo vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. E o Senhor vai falar para eles: apartai-vos de mim, malditos,
porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade, que não se arrependeram dos seus pecados. Judas fala sobre esses homens e fala: olha, eles estão no meio de vocês, eles estão entre vocês, eles vão passar por um julgamento, assim como Israel no deserto foi julgado, e embora eles foram libertos do Egito, mas por causa da incredulidade eles morreram no deserto. Assim como os anjos que desobedeceram a Deus estão presos, muitos deles estão presos em cadeias, em lugares de trevas, aguardando o grande dia do juízo. Assim como as cidades de Sodoma e Gomorra, que por causa da imoralidade delas, e porque eles adotaram práticas contrárias à natureza, imorais, elas foram colocadas como exemplo do julgamento de Deus, de um fogo eterno. Judas fala que, da mesma maneira, estas pessoas, esses falsos mestres, eles contaminam a carne, eles vivem pela carne, eles contaminam o seu corpo, eles não se submetem à autoridade de Deus e da sua palavra, e eles blasfemam de coisas santas, de maneira que até os anjos são ofendidos pelas suas práticas e pelas suas pregações. Então, blasfemam de coisas que não deveriam blasfemar. Eu falei para vocês que há dois grupos de pessoas na igreja. Um grupo que é liberal e que fala estas coisas, que transformaram a graça barata em libertinagem, e que tudo pode, tudo faz, e não há problema. E a igreja, não importa como vive, pode viver no pecado que não tem problema. E ao outro lado é a comercialização da fé, em que tudo se vende em troca de bênçãos, em que tudo vale dinheiro, e que o lencinho é cobrado em troco de uma oferta, de pessoas às vezes pobres, que não têm nem nada para comer, mas que vão lá na esperança de que aquele lencinho vai fazer um milagre na sua vida. E eu creio que a gente pode usar qualquer objeto, pode ser levado, como do corpo de Paulo se levavam aventais dele, colocavam sobre pessoas e pessoas eram curadas, mas Paulo nunca trocou algum dos seus aventais ou das suas roupas por uma oferta de sacrifício ou coisa assim. Então muitas vezes essas pessoas acabam levando as pessoas a crerem em coisas tolas, e muitas delas acabam colocando a sua fé em objetos, ao invés de crerem no evangelho e terem as suas vidas transformadas. Judas, ele fala que estas pessoas, elas são como rochas submersas nas suas festas de amor. Elas são como rochas que estão no fundo do mar e que são perigosas, que você não está vendo, que o navio não está vendo, mas vai chocar com elas em algum momento e o navio vai afundar. Ele fala que estas pessoas são pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens, como num deserto, que você as vê e espera que chova, mas são nuvens sem água, e que são apenas promessas que não se cumprem. São como árvores que na estação de dar frutos, ela não produz fruto. Na época de produzir alguma coisa, mas não produz vida, não produz arrependimento, não produz nada dessas coisas. São ondas bravias do mar, que no meio da tempestade, aquela tempestade no mar, que altas ondas se levantam, e que no fim da história, ou no fim da tempestade, o que elas fazem é jogar a sujeira na praia. Eles vomitam a sujeira, fazem barulho, mas jogam sujeira. São como estrelas sem rumo, que não dá um norte, não dá uma direção, a navegação naquela época era pelas estrelas, e de repente naquela noite escura as estrelas desapareciam. São como estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Que palavra dura. Jesus, ele falou o seguinte, que ele foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. As pessoas pensam, Jesus é amor, e ele falou para amar, e este é o principal. Sim, se nós não tivermos amor, nós não somos nada. Mas Jesus falou sobre o inferno. Porque não existe amor sem justiça.
Não existe amor sem justiça. Jesus, ele falou bastante sobre julgamento e falou bastante sobre o inferno também. Na verdade, há dois tipos de julgamento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10, fala sobre o julgamento dos santos, o julgamento dos crentes, que eu e você vamos passar. Este julgamento não é para condenação, para estar perdido, nós já estamos salvos. Esse julgamento de 2 Coríntios 5, a palavra grega é bema, que significa cadeira, onde sentava-se o juiz no tribunal para julgar. É o bema, é o trono de Cristo. Quando nós vamos comparecer diante dele lá no céu para receber as recompensas daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo para Deus aqui nesta terra, enquanto nós vivemos aqui. Então você dedicou a sua vida a Deus, você falava de Jesus na rua, você falava de Jesus para os seus amigos na universidade, você ofertava para missionários, para a palavra ser enviada. Enfim, você serviu a Deus e o Senhor naquele dia vai recompensar você de alguma maneira. Este julgamento é para os ímpios. Há uma diferença na Bíblia, Jesus falou isso daí, que há uma diferença do julgamento. Eu não sei a punição, a diferença em níveis de punição. Porque Jesus, quando ele fala os ais sobre a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, ele fala assim: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres, os sinais que aconteceu no meio de vocês, elas já teriam se arrependido em pano de sacos e de cinzas. Ai de vocês, porque Sodoma e Gomorra não vai sofrer, o juízo sobre vocês vai ser mais severo do que foi sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, Jesus fala de punições diferentes. Quando ele cita a parábola, uma passagem dos servos, ele diz: aquele servo que não conheceu a vontade do seu Senhor, ele será punido com poucos açoites. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não fez, ele será punido com muitos açoites. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. E a Bíblia fala, então, Judas, ele está dizendo o seguinte aqui, que a pior punição que vai haver no grande dia do julgamento será sobre os líderes, será sobre os falsos mestres. Porque além deles ouvirem, além de eles conhecerem, além de eles não obedecerem, eles ensinam as pessoas e eles levam outras pessoas para o abismo. Que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo. A respeito deles que Enoque profetizou. Há muitas coisas no Novo Testamento que não estão no Velho Testamento, mas que aconteceram, como eu falei já para você. No Velho Testamento não está o nome dos magos lá que desafiaram Moisés e que também lá fizeram pragas lá no Egito. Não fala o nome deles, mas Paulo depois fala em Timóteo que era Janes e Jambres. Você vai ler os evangelhos e não vai ler aquela frase que Jesus falou e que Paulo menciona nas suas cartas, que Paulo fala assim: porque o próprio Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você não vai ler nos evangelhos esta palavra, mas ela era transmitida. Muita coisa que Jesus falou não está nos evangelhos, é claro que não, muitos milagres não estão. Os evangelhos é apenas um resumo daquilo lá. Jesus, ele fez muito mais. João, ele usa uma linguagem que ele diz assim: olha, se a gente fosse escrever em livros tudo que Jesus falou, não haveria lugar suficiente no mundo inteiro. Ou seja, muitas coisas que Jesus falou não está escrito aqui, mas Paulo falou, Jesus falou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, aqui Judas menciona algumas coisas que não estão lá no Velho Testamento. Por exemplo, ele fala aqui da luta do arcanjo Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés. E uma outra coisa que ele menciona agora é que Enoque, o sétimo depois de Adão, falou uma profecia, que o Senhor iria vir. Na verdade, Enoque foi o primeiro homem que foi profeta. Ele foi o sétimo, sexto depois de Adão, contando com Adão seria o sétimo. Ele era o bisavô de Noé, da arca de Noé.
Enoque, ele andou com Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 5, você vai ler que Enoque, ele andou com Deus, ele viveu com Deus, ele teve um filho com 65 anos, Matusalém, que foi o homem que viveu mais velho na face da terra. Depois disso ele viveu mais 200 anos, ele andou com Deus, ele viveu 360 e tantos anos, 65 eu acho. Ele andou com Deus, a Bíblia só diz isso daí, e Deus o tomou para si. No Novo Testamento, quando fala de Enoque, fala que ele não viu a morte, ou seja, somente Enoque e Elias foram arrebatados sem experimentarem a morte. Enoque andou com Deus de uma tal maneira, perto de Deus, andava em oração, Deus falava com ele, que ele se tornou o homem que deu a primeira profecia a respeito de alguma coisa. A primeira vez que a Bíblia fala que Enoque era um profeta de Deus, e ele profetizou a vinda do Senhor para julgar a respeito destes que Enoque falou. É o que Judas está dizendo. A respeito deles, que também profetizou Enoque. Agora, você nunca leu o livro de Enoque, talvez nunca leu, mas na época de Judas havia alguns livros muito populares, como eu falei para você, e um deles era um livro chamado Livro de Enoque. Tinha o Enoque I, Enoque II. Não eram livros inspirados pelo Espírito Santo, mas eles tinham histórias verdadeiras e eram populares na época. Na época, o livro de Enoque era popular e lá estava escrito isso daí. Não foi escrito por Enoque. Na verdade, esses livros, eles eram como hoje os Ghost Riders, né? Eles foram escritos no período entre Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento, chamados 400 anos de silêncio, em que não houveram profetas e que, então, pessoas escreviam livros usando nomes de pessoas para chamar a atenção, e um dos livros que circulava naquela época era o livro de Enoque, e lá estava uma passagem, no capítulo 1 do livro 1 de Enoque: eis que eu vi o Senhor, que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo. Isto era uma tradição oral que foi passando. Lembre-se, Enoque viveu antes do dilúvio. Enoque falou essa profecia nos seus dias. Alguém ouviu, passou para Matusalém, que passou para Lameque, que passou para Noé, porque quando houve a arca e o dilúvio, Noé e os seus 3 filhos e a sua esposa e as noras, 8 pessoas entraram na arca, ou seja, estas 8 pessoas sabiam da profecia de Enoque, depois passaram para os seus filhos, e foi de geração em geração até chegar na época de Jesus, e alguém escrever isso em algum livro, no livro de Enoque, e Judas reconheceu que aquela era uma passagem que realmente aconteceu, e o Espírito Santo o inspira para colocar aqui, que é uma palavra de Enoque. 4 coisas, pelo menos, ele diz aqui. A primeira delas, que ele vem. Eis que o Senhor vem. Eis que o Senhor vem. Não há dúvidas que ele vem. A Bíblia diz em 2 Pedro, que no capítulo 3, que nos últimos tempos apareceriam zombadores dizendo: onde está a vinda do Senhor? Porque desde que eu sou criança, há muito tempo, desde a antiguidade, meus bisavós, há 500 anos, as pessoas sempre falam que ele vem, mas até hoje ele não veio. E Pedro, ele fala o seguinte: olha, sabe por que ainda o Senhor não veio? Porque ele é misericordioso, ele não quer que ninguém se perca. Deus está dando um tempo, Deus está dando a chance para as pessoas se voltarem para ele. É por isso que ele não veio ainda, é por isso que não houve o arrebatamento da igreja, é por isso que não chegou o dia do juízo final ainda. Deus quer que todos sejam salvos. Ele diz assim: como nos dias de Noé o mundo foi coberto pelas águas, assim também naquele tempo haverá um estrondo, e os céus desaparecerão como um fogo que vai haver, e vai haver novos céus e nova terra. Você pode zombar disto, porque a Bíblia já fala isso daí, que nos últimos dias apareceriam zombadores, e você pode falar: isto nunca vai acontecer, mas na verdade, quando isto acontecer, e se não acontecer enquanto você estiver vivo, naquele grande dia, você vai estar lá diante do trono de Jesus, para prestar contas. A Bíblia diz que as pessoas vão estar lá e abriram-se livros. Estas pessoas, esses falsos mestres que estão por aí, eles são murmuradores. Eles tentam... O que é murmurar? Murmurar não é só reclamar,
falar de uma maneira negativa sobre alguma coisa, estão murmurando, não foi isso que Deus falou, não é bem assim o que a Bíblia diz, não, um Deus de amor jamais vai lançar alguém no inferno, um Deus de amor jamais vai ter uma punição eterna, um Deus de amor jamais vai fazer uma coisa assim, Deus ama, Deus é amor, isso nunca vai acontecer. Eles são murmuradores, são pessoas descontentes, porque diz aqui, olha, eles são descontentes que andam segundo as suas paixões. É o caminho de Caim, como diz, é o caminho de Caim, que eles andam segundo o que eles acham, não incomoda o que Deus falou, não é o que Deus falou, é o que eu acho, anda segundo as suas paixões. Sua boca fala somente coisas arrogantes. Não preciso de obedecer realmente. Vem falando de coisas arrogantes sobre tantos assuntos, desprezam o conhecimento da igreja, desprezam a história da igreja, aquilo que a igreja acreditou por anos e anos e 2000 anos de história. Eles desprezam aquilo que eles aprenderam. Eles são aduladores por interesses, adulam os outros por motivos interesseiros. É aquele negócio, é aquela parte dos falsos mestres que tudo gira em torno de interesses financeiros, de dinheiro, de arrecadações, etc, etc, etc. Fuja destas pessoas, porque o julgamento vai vir e naquele dia ninguém vai escapar. E você testemunha de Jesus na sua família, você testemunha de Jesus na sua universidade, você testemunha de Jesus não apenas com palavras, mas pela tua maneira de viver. Mas queridos, a Bíblia usa pelo menos 18 metáforas para falar da brevidade da vida. Ela é como uma fumaça que passa, é como um sopro, um vento, é como uma flor que nasce, logo murcha. O que você está fazendo com a tua vida? Aproveita com a tua esposa, teu marido. Você que é solteiro, aproveita com seus amigos, vai passear. Mas não se esqueça, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Seja uma bênção onde você viver. Ame a tua igreja, ore pela salvação dos seus familiares que não conhecem a Jesus. Você não vai querer que eles naquele dia, grande dia, estejam diante do tribunal de Cristo. Ore por eles, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelos seus amigos, para que eles não se percam eternamente, meu amado. O inferno não foi criado para eles, o inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Consagra a tua vida a Deus, que a única coisa que vale muito a pena nesta terra, é consagrar a nossa vida ao Senhor. Este é o meu alvo, para isso que eu nasci. Antes de eu nascer, Deus me chamou para isto. Eu tenho a maior alegria todos os dias que eu acordo. Meu sonho é pregar a palavra de Deus, é levar vidas a Cristo, é ensinar a Bíblia para você, para que você viva uma vida que glorifique o nome de Deus. E um dia a gente vai se ver lá no céu também. Esses falsos profetas vão ser julgados diante de Deus. Isso deveria causar pavor neles. Que há tempo de mudar de atitude, há tempo de mudar de vida. Há tempo. Mas depende de cada um de nós.